Tão logo os filhos saíram, Germano e Estela foram se deitar. Respeitando o cansaço da esposa, ele, até então, não havia comentado nada sobre a conversa que tiveram. Foi Estela quem iniciou o assunto. Estás lembrado, querido, da nossa viagem à Europa? Como esquecer, meu amor? Foi uma segunda lua de mel. Além do que, 7 anos não apagam nenhum detalhe de uma viagem tão maravilhosa. Pois me veio agora à memória a passagem pela França. Mais precisamente a Cité de l'Espace. Emociono-me sempre quando recordo aquela sequência de enormes fotos, mostrando a localização e a verdadeira dimensão do nosso planeta em relação ao universo. Para dizer a verdade, foi um dos pontos mais impressionantes da viagem para mim. Pena que não havia reprodução reduzida para vender. Tens razão. Gostaria também de revê-las, pois na ocasião, não dei muita importância a elas. Minha atenção fixou-se mais na nave russa. Fiquei fascinado em conhecer todos os detalhes desta. Pois enquanto tu percorrias a Mir, eu permaneci diante daquelas fotos por um bom tempo. Não cansava de admirá-las. Relembra Estela, elas foram, para mim, a confirmação visual dos ensinamentos espirituais. A primeira foto, da Terra vista pela Lua, já começa a demonstrar a nossa pequena dimensão em meio ao cosmos. Contudo, esta visão já não causa impacto. É muito conhecida. Porém, ela é a única foto real. As demais são imaginárias, baseadas em estudos astronômicos. Portanto, são plausíveis de crença. Como se tivessem sido captadas por um potente zoom de um grande telescópio, instalado na Lua. Não gravei na memória qual distância em quilômetros entre uma foto e outra. Mas isso não importa. Incrível é poder visualizar na sequência, mesmo sabendo ser imaginário, o nosso planeta mais reduzido ainda, localizado no Sistema Solar. O seguir, o próprio Sistema Solar diminuído em seu tamanho, integrado na nossa galáxia, e, distanciando-se cada vez mais, vê-lo finalmente como um diminuto ponto perdido em meio aos bilhões, bilhões e bilhões de astros. Todos girando em perfeita harmonia pelo espaço infinito. Não é fantástico? Não incita o desejo de uma meditação profunda? Por que tais recordações agora, querida? Gostarias de voltar lá? Ele pergunta, esperançoso de que ela estivesse desejosa de lutar pela vida. Não, querido. Não tenho ilusões quanto a isso. As viagens, pelo menos nesta vida, terminaram para mim, ela afirma com um sorriso, olhando tranquila para o marido. Aceito a limitação de meu corpo físico. Não diga isso, meu amor, ele rebate angustiado. A luta pela vida também é parte importante do nosso aprendizado. Não discordo de ti. Mas, isto não vem ao caso agora. Ela corta de imediato o assunto conflitante. O que quero dizer sobre as fotos é que a recordação delas reforça a minha crença na continuidade da vida através do cosmos. Na jornada evolutiva. O quão transitória é a nossa permanência na matéria. Entretanto, para mim, querida, esta transitoriedade, analisada sob o enfoque dessa projeção espacial, deixa-me um tanto angustiado. Acredito na imortalidade do espírito, como parte integrante do cosmos. Mas, tomar consciência dessa nossa forma tão ínfima em relação a este, causa-me a aflitiva sensação de sermos apenas poeira cósmica. Ora, Germano, eu penso justamente ao contrário. Que nós, mesmo sendo tão insignificantes, qual a poeira como dizes, somos importantes, pois fazemos parte do todo. E este não existiria, se não existissem todas as criaturas, por mais insignificantes que sejam, a formá-lo. Apoiado. Todavia esta tese, apesar de coerente, não minimiza minha aflição ao constatarmos nossa insignificância perante o universo. Ele retruca sorrindo, mas, perdoa tê-la interrompido.
Eu adoro quando tu expões o teu pensamento. Sou todo ouvido. Retribuindo o sorriso, ela continua satisfeita. Bem, eu acredito no que aprendi. Que somos criaturas surgidas de um grande Criador e, assim sendo, somos seres dotados da mesma inteligência criativa que ele possui. Porém, em proporção à nossa dimensão. Por isso estamos sempre em busca da descoberta de nossa origem. E, na medida em que evoluímos, vamos nos integrando cada vez mais no universo. Não é o que chamamos de retorno ao seio de nosso Pai. Realmente, querida. Mas, tudo isso se baseia em suposições alicerçadas na fé. E esta, é ilógica. Sendo a nossa consciência cósmica ainda primária, nossos estudos científicos, por mais adiantados que nos pareçam, também ainda, não alcançam a plenitude da vida espiritual. Então chegamos ao ponto onde eu queria. Ela fala com suavidade, aconchegando-se a ele. Como assim, Estela? Ele abraça com carinho, com agonia novamente comprimindo o coração. Que ponto é este? Tu bem sabes, querido. O transplante. Um brilho de esperança surge no olhar de Germano. Então estás interessada nele. Ainda bem, amor. Já é hora de tomarmos uma decisão. Não devemos demorar demasiadamente, pois não se consegue realizar uma cirurgia dessas em emergência. O seu preparo leva um certo tempo. Mas não é neste ponto que estou querendo chegar, e soltando-se do abraço, ela se posiciona de frente para o marido, olhando profundamente. Tu não entendeste. Quando tu mencionaste o primarismo de nossa consciência cósmica, reforçaste mais a minha convicção de que nossos estudos científicos, assim como a prática dos mesmos, estão aquém da compreensão da vida espiritual, e procurando dar um tom mais leve ao que afirmava, fala sorrindo. Eu creio firmemente que o nosso corpo físico tem um prazo de validade. Porém, dependendo do quanto já aprendemos aqui, este prazo de permanência na Terra pode ser encurtado ou dilatado. Então, meu amor, sendo assim, será que nossos filhos não têm razão quando pedem para que usemos de todos os recursos advindos da evolução da ciência para alcançar a tua cura? Acho que podemos pensar sobre isso. E cheio de esperança ele faz um pedido. O que achas de mudarmos o nosso radicalismo em relação ao transplante? Querido, eu confesso que também gostaria de continuar fisicamente, por muitos anos ainda, ao teu lado. E ao lado de nossos filhos. Mas, se eu não agir coerentemente com o que sempre acreditei, estarei perdida. Minha crença será atingida como um cristal quando se quebra. Este, mesmo que possa ser restaurado com a melhor cola existente, nunca mais será o mesmo. Estará para sempre marcado por uma indelével cicatriz. Não sei, querida. A angústia de separar-me de ti tão cedo. O conflito entre a minha consciência médica e a minha consciência espiritual. Todo este drama está começando a afetar o meu raciocínio. Na verdade, não sei o que te responder. Estela, apesar de demonstrar sinais de cansaço, continua com tranquilidade. Vou expor pela última vez, meu querido, o que sinto no mais profundo do meu ser. Daqui para frente, não tocarei mais neste assunto. Germano faz menção de interrompê-la, contudo, ela o impede colocando um dedo sobre seus lábios. Por favor, amor, deixa-me falar de uma vez por todas. Não sei se estou certa ou errada. Somente terei confirmação disso quando retornar ao plano espiritual. Tentando controlar a dor que o está massacrando, ele apenas consegue murmurar: está bem, querida. Continua. Eu tenho meditado muito ultimamente. E minha visão quanto aos transplantes tornou-se um tanto diferente da tua. Continua compactuando do teu receio de que tais estudos avançados da ciência, com o sucesso da prática das cirurgias, possam incentivar mentes atrasadas espiritualmente a estabelecerem paralelamente atividades negativas, tais como o banco de órgãos, já adotado em alguns países,
que favoreceu o surgimento do banco clandestino, com seus métodos hediondos. Aliás, é o que acontece em qualquer área de expansão da inteligência humana. Existe o risco das descobertas serem direcionadas igualmente para o mal. E isso não se pode negar que seja uma realidade. Germano confirma com veemência a maneira dele pensar sobre tal assunto, como o sonho de Santos Dumont, por exemplo. Criou uma máquina fantástica para a época, pensando em colaborar para o progresso da humanidade e, no entanto, viu sua invenção desenvolvida para a guerra, para a destruição. Aliás, como se supõe, isso acabou por levá-lo ao suicídio. Num gesto de carinho, Stella coloca a mão no ombro do marido, continua concordando contigo, querido. Os seres humanos, em grande parte, ainda não se encontram preparados espiritualmente para acompanhar essa evolução tão rápida da inteligência humana. Ela faz uma pausa para descansar, fazendo sinal com a mão para que o marido aguarde um pouco. Ansioso com um novo sentimento que vem crescendo em seu íntimo, resultante da dor que o massacra, ele não consegue se manter calado, mas, então, querida, se tua maneira de pensar continua igual à minha, ambos poderemos reconsiderar uma nova atitude. Mudar a nossa opinião. Ela se espanta indignada. Esta não pode ser elástica, cedendo quando o problema surgido é conosco. Querida, não é bem como estás pensando. Por favor, analisa comigo. Se não podemos reverter o que está sendo feito, temos que aceitar o curso dos acontecimentos. Os transplantes existem como recurso eficaz para a vida atual. Concordo agora com nossos filhos. Por que não usá-lo para prolongar a tua vida? És muito importante para nós. Estás me entendendo? Stella suspira fundo, buscando equilíbrio em sua respiração. Quando recomeça a falar, sua voz transmite uma tranquila convicção. Entendo perfeitamente, meu querido. E usando do teu exemplo quanto ao sonho de Santos Dumont. Mesmo não podendo controlar o mau uso do avião, não quer dizer que a humanidade não o possa utilizar, conforme foi idealizado. Na evolução dos transportes. Para a paz. Uma onda de alegria toma conta de Germano, interrompendo-a com rapidez. Então, meu amor, não vamos perder mais tempo. Amanhã mesmo colocarei o teu nome na fila de espera para o transplante de coração. Calma, querido. Não terminei ainda. Eu não quero entrar nessa fila de espera. Tenho um forte motivo que me impede de realizar tal transplante. Forte motivo, querida. Ele se surpreende como se tivesse levado um grande choque. Que motivo tão forte é este, que eu desconheço? Por favor. Procura me entender. Eu acredito firmemente na força do nosso pensamento. Que a energia mental exerce grande poder entre os seres humanos, e Stella faz uma pausa para recobrar a respiração que se mostrava entrecortada. Tomado de emoção, Germano recorda imediatamente das palavras ouvidas durante a meditação na cratera. Lembre-se do poder da mente. E a esperança que ele já considerava perdida renasce com intensidade em seu coração. Segurando com força as mãos da esposa, ele se anima, meu amor. É isso. Talvez usando da energia de nossas mentes, unidas pela fé, possamos reverter o teu quadro clínico. E usarmos apenas de tratamento medicinal. Stella sorri com suavidade, retribuindo o aperto de mão. Não, querido. Não estou me referindo a esta possibilidade. Cada vez mais, sinto dentro de mim a certeza de que meu tempo está findando. Não diga isso, minha querida, ele exclama angustiado. Podemos lutar contra o tempo. Germano querido. Peço-te mais uma vez que me escutes com atenção. O poder da mente a que me refiro é a energia emitida por pessoas que, por não entenderem a vida na sua continuidade espiritual, aguardam o milagre do transplante, para estenderem mais a sua permanência nesta vida, ignorando que esta apenas faz parte de um aprendizado temporário. Mas, então,
O que estás querendo dizer? Que o pensamento dessas pessoas, com o desejo intenso de alcançarem a cura de seus corpos combalidos, gera inconscientemente uma onda energética, que facilita o desenlace de outras pessoas saudáveis, que, por imprudência ou falta de conhecimento espiritual, não têm respeito com a própria vida, querida. Então tu acreditas mesmo que a nossa energia mental possa atuar dessa maneira em outras pessoas? Mas isso não será uma interferência, uma invasão no campo vibratório alheio. Sim. Acredito que o nosso pensamento, sendo uma onda energética, pode penetrar em outros campos vibratórios, desde que estes estejam receptivos, interferindo de modo positivo ou negativo. Daí a necessidade de mantermos sempre uma vibração positiva, para sintonizarmos apenas com o que for benéfico. Germano olha para a esposa entre compreensivo e aflito ao mesmo tempo. Meu amor, faz sentido o que dizes. Então, ela volta a sorrir suavemente, porém com a respiração cada vez mais arfante. Então, eu não quero permanecer em uma fila, desejando ardentemente que surja, como do nada, uma coração saudável para prolongar o meu tempo aqui. Eu não quero que uma pessoa cheia de saúde morra, para que eu continue viva neste plano. Porque, meu amor, viva eu continuarei, caminhando por este cosmos afora, junto com vocês, por toda a eternidade. Eu te amo tanto. Foi com muito esforço que Germano represou a onda de soluços que explodia dentro dele. E com a voz embargada pela dor, ele conseguiu apenas pedir que ela não falasse mais, pois era evidente o seu cansaço. E aconchegando em seu peito, beija seus cabelos, murmurando apaixonadamente, meu amor, minha vida. Em sua mente atormentada pelo sofrimento da separação, surgem fortemente as palavras de seu mestre, lembre-se do poder da mente. Oh, meu Deus! Então era este o aviso que recebi. Que prova terrível! E na forma de uma prece, eleva mentalmente aos seus uma pergunta: Jesus, um milagre não poderá acontecer? Carolina estava arrumando a sua mala para retornar à trilha das palmeiras. Ao apanhar na gaveta o envelope com um diploma, que trouxera com a intenção de mostrá-lo aos amigos, deu-se conta de que havia se esquecido completamente dele. Retorno ao pago, conferido a ela durante uma bela festa. O motivo que a trouxera em visita à sua cidade natal. Seus dois irmãos, que viviam em outros estados do Brasil, também haviam comparecido à comemoração. O irmão que permanecera em Trilha das Palmeiras, atual presidente do clube comercial, idealizara a festa em comemoração ao aniversário da cidade. Foi um momento de muita emoção e alegria por estarem todos reunidos. Irmãos, parentes, amigos e simples conhecidos. A festa, muito bem organizada, contara com a presença de 28 conterrâneos afastados há muitos anos do solo natal. Foi melhor mesmo eu ter esquecido de mostrar meu diploma para o Germano e a Estela. Nem contei os detalhes tão bonitos e alegres da festa. Mas também, como falar em tanta alegria em meio a tão grande sofrimento. Entristecida com a lembrança do drama dos amigos, Carolina vai terminando ligeiro a arrumação de seus pertences. Quando somente faltava fechar a mala, o interfone toca. É o porteiro avisando que o Dr. Germano já se encontrava à sua espera, dentro do carro, em frente à portaria do hotel. Carolina se assusta. Nossa! O que terá acontecido para que ele venha me buscar tão antes do combinado? E esperando dentro do carro. Será que a Estela piorou? Meu Deus! Felizmente ela já havia encerrado a conta do hotel, ao tomar o café da manhã. Com o coração palpitando, termina rapidamente de se arrumar e vai ligeiro ao encontro do amigo. Germano. O que houve? Aconteceu algo grave com Estela? Pergunta ansiosa, antes mesmo de entrar no carro. Este, vendo-a aflita, trata logo de explicar,
Calma. Felizmente não é nada com ela. Deixa-me guardar no porta-malas a tua bagagem que já lhe digo o que se trata. Ainda bem, ela respira aliviada, mas, então por que a pressa? Tu não tinhas ficado de me apanhar só um pouco antes do almoço? Entrando no carro, ele aciona a partida enquanto vai esclarecendo o que está se passando. Desculpa-me, querida, pelo abuso em apressá-la. Mas preciso muito da tua ajuda no hospital, antes que tu tomes o ônibus das 3 horas. No hospital? Ela se admira. Sim. Trata-se de uma jovem de 15 anos que eu atendi no pronto-socorro, há 2 semanas atrás. Tentou o suicídio. Sobreviveu por milagre. Oh, meu Deus! Que tristeza! Mas, não entendo. Que tipo de ajuda eu posso dar? É que os pais querem transferi-la para uma clínica psiquiátrica. E eu pensei que se tu conversasses com eles e a filha, talvez pudéssemos modificar essa intenção. Mas, mudar o quê? Conversar sobre o quê? Espera. Vou te colocar a par do problema. E, se porventura tu achares que não deves interferir, acato tua decisão. Está bem assim, ora, meu amigo. Farei como desejares. Do que se trata? Bem, em primeiro lugar, vou contar a história da maneira como fiquei sabendo. Os pais são de educação severa, e extremamente religiosos. Daqueles que encontram pecado em tudo. E ela ficou grávida do namorado. Este, irresponsável, não quis assumir o filho e sumiu da cidade. Desesperada, com medo da reação dos pais, ela seguiu o conselho de uma amiga e fez um aborto com uma parteira na periferia da cidade. Tendo passado mal, os pais acabaram descobrindo o que ela fizera. E tu podes imaginar a reação deles. Acusaram-na severamente de ter cometido um crime imperdoável. Um pecado mortal, coitada. E isso acabou por levá-la ao suicídio, exatamente. Sem o apoio do namorado e com a incompreensão dos pais acusando-a de criminosa, ela entrou numa crise nervosa. Quebrou tudo o que tinha à sua volta e saiu correndo de casa, indo se atirar do viaduto sobre a estrada de ferro. Não morreu por verdadeiro milagre. Quebrou somente as pernas e a bacia. Mas, teve que se submeter a uma longa cirurgia. Que incrível! Certamente não era sua hora de desencanar, com certeza. Mas, como ela insiste em dizer que quer se matar, e não deixa que os pais se aproximem dela, estes estão considerando-a louca. Por isso querem removê-la para uma clínica especializada em Santa Maria. Contrariando o diagnóstico do nosso psiquiatra, que não diagnosticou nada de anormal na mente da jovem. Aconselhou um tratamento psicológico, atestando que ela se encontra apenas excessivamente nervosa e traumatizada com tudo o que lhe aconteceu. E não tem um meio de impedir sua saída do hospital. Impossível. Pois nada de grave existe no seu quadro clínico, que inspire uma preocupação maior. Somente cuidados físicos especiais, pois terá que ficar engessada por um bom tempo. O que necessariamente não exige hospitalização. Poderá ser tratado e cuidado em sua própria casa. Ainda mais que a família tem recursos para atender a todas as necessidades. Mas, Germano, certamente na clínica psiquiátrica não irão diagnosticar insanidade mental e assim ela não será internada. Estou certa, evidente que sim. Quanto a isso não há problema algum. O que está me deixando penalizado e preocupado é a falta de um apoio espiritual. Ela está se considerando agora uma criminosa, que cometeu 2 crimes hediondos. O aborto e a tentativa de suicídio. Jesus! Como ela deve estar sofrendo. Pobrezinha, tão nova. Exatamente por isso é que eu penso que tu podes ser de grande auxílio para ela. Falar sobre o que tu aprendeste. Pode ser? Carolina concorda com um leve aceno de cabeça. Seu olhar se perde ao longe. De seu coração brota uma prece, pedindo mentalmente a Jesus para que ela seja um instrumento a serviço da espiritualidade de luz. Que possa transmitir com suas palavras,
A orientação divina para aquela jovem, que se encontrava tão perturbada. O quarto estava na penumbra. A veneziana fechada impedia que a claridade do dia invadisse o aposento. A visão daquela moça tão nova, presa à cama, abalou Carolina. Engessada desde a altura dos seios até os pés, com as pernas suspensas, pendentes de um suporte e mais as mãos amarradas nas laterais da cama, causava tristeza. Oi, Francelina, Germano cumprimenta com jovialidade. Tem uma senhora aqui que deseja muito conhecê-la. A jovem vira o rosto e seus olhos denotam um estado de semi-torpor devido aos calmantes necessários a seu quadro emocional. Entretanto, mesmo assim, sua voz demonstra raiva, ao responder agressivamente: se é outra para me falar de Deus e Jesus, pode voltar de onde veio. Não, querida, ele responde com suavidade, não é ninguém da igreja. É apenas uma amiga que, quando jovem, passou por situação um tanto semelhante à tua. Por isso ela quer conversar um pouco contigo. Francelina fixa um olhar em Carolina, entre surpreso e cético. Porém já não mostra agressividade, apesar de nada responder. Bem, vou deixá-las à vontade. E dirigindo-se à enfermeira acompanhante, que se encontrava sentada próxima à cama, pede que ela se retire em sua companhia. Carolina assume o lugar desta. Sem saber bem como começar a conversa, eleva seu pensamento em uma prece, pedindo a Jesus que ilumine a mente de ambas. Inesperadamente ela enxerga uma luz violácea descendo sobre a jovem. Com a certeza de uma presença espiritual ao seu lado, sente-se tranquila e procura dar um tom casual à sua voz. Meu nome é Carolina. Sabe? Uma de minhas netas tem a tua idade. Francelina nada comenta, continua apenas olhando-a fixamente. Delicadamente Carolina pousa sua mão sobre a da jovem, com a intenção de repassar a energia que está sentindo dentro de si. Mas a jovem crispa os dedos em sinal de repulsa. Fingindo não ter percebido o gesto, ela continua tentando conversar. Ficar amarrada assim deve incomodar muito. Por que isso? Precisas ficar totalmente imóvel, querida. Sim, a jovem responde revoltada, apesar da voz estar começando a ficar arrastada. Sim. Porque eles não querem me deixar morrer. Mas ficar amarrada impede que tu morras. Não estou entendendo, é que eu me recuso a comer. Então eles me dão soro. E mais soro. E me amarram as mãos. Para que eu não arrebente com tudo, e com um riso mais semelhante a um esbar, ela afirma, e me forçam a tomar calmante também. Achando que se eu me acalmar e dormir, eu desistirei de morrer. Sem demonstrar a pena que está sentindo, Carolina pergunta com voz indiferente, e eu posso saber por que tu pretendes fazer isso? Ora, não quero viver mais. Essa droga de vida. Eles podem tentar me assustar com o inferno, o quanto quiserem. Mas, não adianta. Não adianta mesmo. Quando eu me livrar dessa câmara de tortura, eu me mato. De repente ela começa a chorar e, entre soluços, com a voz demonstrando que o calmante começava a surtir efeito, se recrimina: eu sei que sou uma criminosa. Fiz um aborto. Matei o meu filho. Por isso, eu quero morrer. Num gesto de carinho, Carolina afaga a cabeça da jovem, falando com tranquilidade, pois eu, quando era jovem também, fiz um aborto e sofri muito, como tu, achando que cometera um crime. Até que compreendi que não cometera crime algum, mas sim um grave erro. E errei por desconhecer o verdadeiro sentido da vida. Francelina olha incrivelmente surpresa para ela, e com a fala cada vez mais arrastada, ela somente retruca: não entendo. O que estás dizendo? Pois se desejares que eu te explique melhor, podes me chamar que eu virei conversar novamente contigo. Começando a dormir, ela somente balbucia: eu quero.
Carolina permanece ao seu lado até que o sono se aprofunde. Em seguida toca a campainha para chamar a enfermeira e tão logo esta chega se retira apressada, indo ao encontro de Germano. E, decidida, pede ao amigo que procure convencer os pais de Francelina a deixá-la mais alguns dias no hospital. Uma conversa só de nada adiantará. Mas senti que talvez ela me ouça. Portanto, resolvi não retornar hoje à Trilha das Palmeiras. Depois vou transferir também o meu voo para a Europa. Germano acata surpreso e satisfeito o pedido da amiga. E, mais tarde, leva até a rodoviária para trocar a passagem de ônibus, sem previsão de data. Mas que maravilha! Exclama Estela entusiasmada com a novidade. Só que eu tenho uma exigência a fazer. Exigência? Admira-se Carolina. Exatamente. Quero que tu fiques hospedada na nossa casa. Nada de hotel. Foste escondida para lá e ali permaneceste contra o nosso desejo. Enfim, aceitamos porque estava previsto somente poucos dias. Mas agora é diferente. Mas Estela, não sei quantos dias eu precisarei para acompanhar aquela jovem. Teu marido conseguiu que os pais consentissem em manter sua hospitalização por mais algum tempo. Porém, esse tempo não podemos precisar. E eu não quero incomodá-los. Que absurdo estás dizendo. Será um enorme prazer tê-la em nossa companhia. E ansiosa dirige-se ao marido que acabara de entrar na sala. Germano, faça alguma coisa. Este, rindo, comunica, já fiz. A tua bagagem que estava no carro. Lembras, Carolina? Já se encontra no quarto de hóspedes, e abraçando a amiga, demonstra sua alegria. Foste devidamente sequestrada. Agora é só telefonar para teu irmão, e para os teus filhos na Europa, participando a mudança de planos. Realmente Carolina acabou ficando por muito mais tempo, do que esperava, em Campo Verde. Os últimos 5 meses, em meio a tantas atribulações, davam a sensação de terem passado voando. Ela acabara ficando para o Natal e o Ano Novo e um pouco mais ainda. Finalmente, agora no início de março, marcara sua volta definitiva para junto de sua família. Não tinha intenções de retornar ao Brasil novamente. Suas raízes estavam plantadas no outro lado do oceano. A saudade que sentia dos filhos e netos se tornava cada vez mais pungente, apertando seu coração. Agora queria dedicar mais tempo a estes e realizar um trabalho na Inglaterra. Uma ideia que surgira em virtude dos acontecimentos que acompanhara durante sua estadia na casa de seus grandes amigos, Germano e Estela. As malas estavam prontas e colocadas junto à porta do quarto. Com o corpo cansado e o sono chegando, Carolina dirigiu-se à janela, para fechá-la. Queria dormir cedo a fim de viajar descansada. A tepidagem de final de verão envolveu-a como num abraço. E a noite escura, com seu manto pontilhado de estrelas a refulgirem no céu sem lua, desceu sobre ela a paz do cosmos. Suspirando profundamente, seu pensamento se estendeu ao infinito. Até parece que a noite me aconchega em seu regaço. Sentirei falta deste céu esplendoroso. Infelizmente ele não se mostra assim nas noites de minha cidade europeia. Embaçadas pelo clarão das luzes intensas e aturdidas pelo barulho incessante da vida metropolitana. E essa magnífica visão convidou a uma despedida, cheia de recordações e de desejos. Queria chegar a tempo da festa dos 18 anos de sua neta Mariane. Queria se afogar no carinho repleto de alegrias e sonhos de seus netos pré-adolescentes, cheios de vivacidade. Queria sentir em seu rosto a brisa gelada de despedida do inverno europeu. E aspirar o perfume primaveril das flores, que não demorariam a florescer no jardim de sua casa. Enfim. Queria retornar à sua rotina de vida. Mas levarei em meu coração e minha mente o cabedal de ensinamentos espirituais que recebi nos últimos meses. Ela amadurecera bem além da sua idade cronológica. Sentia-se com um século de existência. Ampliara sua percepção da vida.
E com esse estado de espírito, foi recordando com nitidez todos os fatos que, apesar de tão tristes, colaboraram para o seu crescimento espiritual. Quantas lições, pequenas e importantes, ela recebera. Francelina completara 16 anos há 2 semanas atrás. O convívio com esta adolescente, perturbada por receios e incompreensões, acabou sendo uma troca de aprendizados. Após a primeira visita que Carolina lhe fizera no hospital, ela demorou quase 3 dias para pedir sua presença novamente. Carolina já estava achando que havia sido inútil a desistência de sua viagem, quando Germano avisou que a jovem queria vê-la outra vez. Levando um pequeno vaso de rosas violetas, ela entreabriu a porta do quarto, e deparou-se, admirada, com a modificação no ambiente. A veneziana entreaberta deixava penetrar a luz do sol iluminando o aposento. E Francelina, com um tímido sorriso, sem demonstrar nenhuma agressividade, recebeu-a com aparência mais tranquila. Esta, surpreendida pelo inesperado presente, ampliou seu sorriso e, segurando o pequeno vaso com ambas as mãos, demonstrou alegria. Que lindas! Sabe, Dona Carolina, que é a primeira vez que alguém se lembra de me oferecer uma flor. Adorei. Que bom que tu gostaste, querida. Mas, vamos deixar de lado essa formalidade. Gostaria que me chamasses simplesmente de Carolina. Assim me sentirei mais chegada a ti. Mas tua amiga. Pode ser. Valeu. É melhor. Assim eu crio coragem para te fazer algumas perguntas íntimas. Vejo que estás com as mãos desamarradas. Isso é muito bom. É sinal de que estás mais calma. Comenta Carolina apanhando o vaso para colocá-lo à cabeceira da cama. É verdade, Du. Ela volta a sorrir, interrompendo Dona Carolina. Estou mais conformada com a minha situação. A senhora. Não, com um jeito mais descontraído, ela corrige a si mesma novamente. Tu não imaginas o quanto me fez bem aquelas palavras, naquele dia. Fiquei pensando muito sobre o que me disseste. E cheguei à conclusão de que se uma pessoa comete um erro tão grande como o meu, e chega à idade madura, sem considerar crime esse erro, é porque enxergue mais longe do que eu. Poderia me explicar o porquê? Carolina sorri satisfeita. Bom tu pensares assim. Demonstra que és uma garota inteligente. Pois então ouça com atenção que vou te contar. E de uma maneira simples, acomodando-se junto à cama, Carolina relata os acontecimentos que a levaram a cometer um aborto no passado. Por muitos anos eu vivi atormentada, mas, considera Francelina, interrompendo-a, o teu caso é bem diferente do meu. Tu quiseste impedir que uma criança nascesse aleijada. Comigo foi diferente. Eu não quis o meu filho, e com a voz já embargada, ela afirma, eu o matei mesmo. Não, querida. Tu não mataste o teu filho. Podes me dizer o que sentias, quando foste à procura de alguém que fizesse o aborto? Seja sincera comigo. Com os olhos marejados de lágrimas, a jovem abre o seu coração. Eu estava desesperada porque o Carlos, que jurava me amar e casar comigo, se mandou. Então eu me senti perdida. Os meus pais são pessoas legais, sabe? Mas, para eles, o que não estiver de acordo com a religião é pecado. Sempre foram assim. Como eu poderia dizer para eles que eu estava grávida? Então eu achei que o melhor seria o meu filho não nascer. A essa altura, Francelina começou a soluçar. Carolina, levantando-se da cadeira, aproxima-se dela colocando a mão direita sobre o coração da jovem, que batia descompassado. Fala com ternura, querida. Tu cometeste realmente um grave erro. Mas, não um crime. Erraste por não teres coragem de enfrentar o problema que tu mesma criaste, por inexperiência da vida. Primeiro por imprudência. Deixando-se levar pelo sentimento do amor e do desejo sexual, sem usar da razão.
Nem ao menos pensaste em preservar o teu corpo de uma possível doença contagiosa, como a AIDS. Isso, talvez até por falta de informação. Mas calma, com o choro contido, a jovem confessa: não. Falta de informação, não. Porque na escola tive várias aulas sobre sexo. Apesar de minha mãe nunca ter tocado nesse assunto comigo, eu sabia que não era certo o que eu estava fazendo. Foi loucura mesmo, ela admite, voltando a afirmar, mas o aborto é um crime. Às vezes acho que meus pais têm razão. Eu devo ser uma criminosa, e angustiada, recomeça a chorar. Não, querida. Não é bem assim, e fechando os olhos por um momento, Carolina busca em seu íntimo a energia necessária para repassar, corretamente, o que aprenderá sobre o aborto. Para que tu entendas bem o que fizeste, é preciso que aprendas sobre a formação do ser humano. Mas isso eu já sei. Aprendi nas aulas de ciência, interrompe a jovem. Sorrindo, Carolina continua, porém, eu não estou me referindo à formação biológica de um corpo humano. Mas sim, no processo de ligação deste, com o espírito que irá habitá-lo. Francelina se admira. Sabe que eu nunca pensei nisso. Sempre ouvi falar da alma, do espírito. Achei um barato os filmes Gosto e Amor Além da Vida. Essa história de vida depois da morte. Mas nunca parei para pensar porque nós temos uma alma, espírito, ou seja lá o que for. Pois é, querida. Nós somos um espírito imortal, habitando um corpo físico. E aprendendo sobre este processo de ligação à alma, corpo, poderás compreender melhor a responsabilidade que temos perante a vida como um todo. Vida física / espiritual. E, pausadamente, ela começa a explicar, é assim, no instante em que um feto é concebido, um espírito também começa a ser preparado para acoplar-se a ele. Para que seja formado um ser completo. Corpo e alma. O ser humano. Inicia-se então uma gestação espiritual. O oposto da gestação física. Enquanto o feto vai se desenvolvendo para a vida física, o espírito vai lentamente sendo desligado da vida espiritual, no plano astral, onde ele se encontra. Sua memória cósmica vai sendo envolvida pelo véu do esquecimento. Para que, ao nascer no plano físico, material, exista somente a memória física, livre de quaisquer recordações. Assim reencarnado, o espírito assume uma vida totalmente nova, como um livro em branco, onde irá registrar a vivência do aprendizado que necessita receber. Mas, Carolina, não estou te entendendo. Isso não explica o crime do aborto. Calma, meu bem. Já estou chegando lá, continua Carolina com paciência. Primeiro é necessário que entendas o que é a reencarnação. Mas, meus pais não acreditam nisso. Pelo contrário, abominam quem acredita. Eu já levei muita bronca por ter mencionado esse assunto. E isso me deixa confusa. Certamente sim. Eu entendo o que queres dizer. Mas, vou dar-te um exemplo que talvez ajude a tua compreensão acerca dessa teoria. Veja bem. Se uma pessoa que nunca aprendeu a falar uma língua estrangeira, não compreenderá o que um estrangeiro estiver dizendo. Simplesmente por falta de conhecimento. O que não quer dizer que o estrangeiro esteja falando errado, não te parece lógico? Francelina fica calada por alguns instantes, assimilando o que ouvira. Mas acaba por se interessar pelo assunto. Tá legal. Continua. Mas não conta pra mãe esta nossa conversa, ok? Não te preocupes, querida. Deixarei isso para mais tarde. Agora preciso explicar a reencarnação, para falar sobre o aborto e suas consequências. Então me explica tudo, Carolina. Não vou te interromper mais. Bem, querida. A reencarnação é um processo necessário à evolução do nosso espírito. A Terra é uma grande escola. Aqui viemos através de múltiplas experiências de vida, as mais diversas, quantas vezes forem necessárias.
Cada uma dessas vivências é uma oportunidade que nos é oferecida para adquirirmos novos aprendizados. Além de aprendermos, podemos corrigir os nossos defeitos e reparar os erros que cometemos em vidas passadas. Porém, essa oportunidade de reencarnação não é fácil nem imediata. Entre uma encarnação e outra, o espírito passa por um período de aprendizado, com reavaliação de seus atos, certos ou errados, do quanto já evoluiu e do quanto terá que evoluir. Sendo assim, não é com facilidade que se pode reencarnar. E o aborto é a interrupção dessa oportunidade de evolução, causando frustração e sofrimento para o espírito. Portanto, querida, tu não mataste o filho que estava se formando dentro de ti. Tu impediste a vinda de um espírito ao plano material, interrompendo um processo de evolução. A jovem se assusta, falando preocupada, mas, então, de qualquer maneira, o aborto é mesmo um pecado muito grave. Não, minha querida. Não é crime, nem pecado. É um erro muito grave. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Portanto, erramos muito. Tu erraste seriamente. Mas o Pai, no seu infinito amor, nos dá a oportunidade necessária para que possamos corrigir o que fizemos de errado. Mas, no meu caso, que oportunidade terei de reparar tão grave erro? O primeiro passo tu já deste. É o arrependimento. A conscientização do erro e o desejo de não mais cometer erro semelhante. E, de acordo com o peso do teu erro, poderás resgatá-lo nesta mesma encarnação, ou ainda, necessitar de mais de uma existência. Peso. Como assim? Um aborto é um aborto. Não, minha querida. Os erros têm pesos diferentes. Se um erro é cometido, levado pelo desespero e pela falta de conhecimento da vida espiritual, ele tem um peso leve, passível de resgate nesta própria vida. Porém, se um erro é cometido com a consciência do que se está fazendo, infringindo uma lei cósmica, seu peso já se torna dobrado. E seu resgate será maior. E, se for cometido, além disso, com criminalidade, 2 encarnações talvez não sejam suficientes para resgatá-lo. Estás entendendo, mais ou menos, porque tu me disseste que fazer um aborto não era crime. Agora falas cometido com criminalidade. Não entendi. Existe o aborto criminoso. É aquele cometido por quem realiza o aborto. A pessoa que o realiza profissionalmente, mesmo que não acredite na vida espiritual, tem consciência de que está interrompendo uma vida física. Portanto, isso é crime. Está no nosso direito penal. E se o feto já estiver quase desenvolvido, aí então é crime de ambas as partes. Da mulher que o faz e de quem o realiza. Porque ambos estarão cometendo um assassinato. E um assassinato é um erro gravíssimo. Compreendeste agora? Sim, Carolina. Compreendi e sinto-me mais aliviada. Com enorme desejo de resgatar o meu erro, e sorrindo timidamente, fala no seu jeito adolescente, quero limpar a minha barra. Só não tenho ideia de que maneira poderei fazer isso. Isso, minha querida. A vida te mostrará o caminho. A tua intuição captará os sinais que surgirão à tua frente. Mas, quanto à minha tentativa de suicídio, tirar a própria vida é um crime ou um erro, é outro erro gravíssimo. Mas que é igualmente levado em conta o desespero de quem o comete. No teu caso, minha filha, o sofrimento físico pelo qual estás passando, irá te ajudar a valorizar a vida na matéria. Compreendendo que estamos, todos nós, encarnados e desencarnados, em uma magnífica jornada pelo cosmos, em busca da nossa evolução. E causar interrupções nesta caminhada, e atrasar o nosso desenvolvimento, e, com um sorriso compreensivo, Carolina conclui sua teoria de uma forma bem simples. É o mesmo que estar em uma longa fila de espera para se receber um prêmio. Por um ato impensado, perdemos o nosso lugar e assim temos que retroceder ao ponto onde estávamos inicialmente, aumentando o tempo de nossa caminhada.
o que causará um grande remorso. Achando que já falara mais do que suficiente para uma tarde, Carolina dá por encerrada a conversa. Mas, antes de se retirar do quarto, ela promete à jovem que irá visitá-la outras vezes. Que levará uns livros para ajudá-la no despertar de sua consciência cósmica e, ao mesmo tempo, tornar mais amenos os meses em que esta terá que ficar imobilizada, pelo longo tratamento a ser feito. Mas, e quanto aos meus pais? Tu podes conversar com eles, para que me perdoem. Ela pede cheia de ansiedade. Concordando, Carolina finalmente se retira, deixando Francelina aliviada em seu remorso e disposta a ver a vida sob um enfoque mais espiritualizado. E uma onda de felicidade envolveu seu coração, por ter sido útil àquela jovem. Passados alguns dias, tendo cumprido as promessas feitas, Carolina achou que deveria marcar sua passagem de volta para a Inglaterra. Sua família reclamava insistentemente a sua ausência, em vários telefonemas. Queria que ela retornasse para as festas de final de ano, que já se aproximavam. Isso estava lhe deixando num sério dilema. Se por um lado se encontrava saudosa de seus entes queridos, por outro, não tinha coragem de abandonar os amigos naquela terrível situação. Mas, também não queria presenciar os últimos momentos de Stella. Era extremamente doloroso vê-la caminhando para o fim, porque no íntimo sentia, quanto ao transplante, a mesma dúvida que assaltava o inconsolável Germano. Igualmente terríveis e deprimentes eram as frequentes visitas de Rodrigo e Marina, que geralmente terminavam em sérias discussões. Inconformados com a indecisão do pai, frente à vontade inabalável da mãe de não realizar tal transplante, acusavam-no de estar perdendo um precioso e importante tempo. Entre mentes, mesmo sofrendo tal conflito, Carolina, pressionada por sua família, decidira retornar. Apesar de angustiada, ela ia saindo em direção à agência de viagens, quando Germano chegou em casa. Sua aparência abatida denotava o terrível drama íntimo, que se tornava cada dia mais atroz. Ainda bem que eu te encontrei em casa. Por favor, Carolina. Preciso conversar a sós contigo. Estou desesperado. Saindo para o jardim, ele expôs a situação em que se encontrava. Ele fora conversar com Alfredo, o cardiologista que tratava da esposa, para avaliarem os exames feitos nos dias anteriores. Não eram nada bons. Stella tinha apresentado uma piora em seu quadro clínico. Ultimamente sua respiração estava mais arfante, os pés inchados e o cansaço mais profundo. O quadro era realmente sério. Os exames indicavam que seu estado estava se aproximando do desenlace. O Alfredo me participou que acabou de colocar o nome da Stella, a minha revelia, na fila dos transplantes em Porto Alegre. Mas sem sua autorização. Afirmou que, como seu cardiologista, tinha esse direito. Portanto, preciso levar Stella para o hospital cardiológico, ainda esta semana. Ele acredita que ela não tenha mais que um mês de vida. Sendo assim, tem a chance de ser chamada a qualquer momento, e faz para a amiga um angustiante apelo. Por favor, Carolina. Ajuda-me a convencer Stella a aceitar esse transplante. Sem mais conseguir se controlar, ele deixa as lágrimas rolarem de seus olhos. Eu não quero perdê-la. Não posso. Não importa que eu esteja indo de encontro às minhas convicções. Eu quero ao meu lado. Penalizada ao extremo, Carolina concorda. Vou tentar, meu amigo. Vou continuar ao lado de vocês, em qualquer que seja a decisão tomada. Stella se encontrava descansando em sua cama. Carolina sentou-se a seu lado e expôs com a maior calma possível, o que Germano lhe pedira. Querida, talvez tu tenhas que considerar o sofrimento daqueles que te amam. Levantando a mão, num gesto de impedimento, ela fala com a voz entrecortada em virtude da falta de ar. Essa noite, eu tive um sonho muito nítido com meu pai. Sonhei que ele estava sentado
ao meu lado. Falou que está me esperando, que vai me ajudar no momento de minha passagem. Carolina, vendo o enorme esforço que a amiga está fazendo, pede que ela não fale mais, que descanse. Porém, Stella, estendendo novamente a mão para que esta não a interrompesse, continua falando com dificuldade. Ele disse que eu estou certa. Minha hora chegou. E mesmo que eu faça o transplante, não sobreviverei. Eu perguntei o que deveria fazer. E ele respondeu que a decisão é minha. Aí eu acordei. E o quarto estava todo iluminado por uma linda luz violeta. Ela se cala, fechando os olhos, para descansar um pouco. Carolina, vivamente impressionada, com os olhos marejados de lágrimas, segura com suavidade a mão da amiga. Com ternura, pergunta quase num murmúrio: e o que tu decidiste, minha querida? Stella abriu os olhos, respondendo com firmeza: não quero o transplante. Em seguida faz um estranho pedido. Quer que a amiga consiga que o escrivão do cartório ateste uma declaração que ela quer dar por escrito. Por favor, faça isso para mim. E não deixe o Germano saber. No meio da tarde, aproveitando a saída deste para o hospital, Carolina levou o escrivão ao quarto de Stella. Com letra irregular, demonstrando a fraqueza que sentia, ela escreve uma pequena carta, pouco mais que um bilhete. E, ao terminar, formula novo pedido. Que a sua firma seja reconhecida em cartório e que Carolina guarde, em segredo, o que escrevera. Ela não queria que ninguém ficasse sabendo disso. Conto contigo, para que tu entregues pro Germano. Somente depois que eu partir, no dia em que ele se reunir com nossos filhos, sei que irá precisar disso. Carolina, discreta, não quis saber o teor da escrita. E muito emocionada, foi levar o escrivão de volta ao cartório. Tão logo ficou pronto o reconhecimento da firma, ela lacrou a carta num envelope, guardando-a em sua bolsa. Resolveu então ir ao encontro do Germano no hospital, para relatar a conversa que tivera com Stella. Mas este acabara de sair para casa. Carolina decidiu então, já que se encontrava no hospital, fazer uma rápida visitinha a Francelina. Assim que abriu a porta do quarto, esta, ao vê-la, exclamou alegre, na sua gíria de adolescente: caracoles! Estava pensando agora mesmo em ti. Quase telefonei te chamando. Mas achei que tu estavas preparando a bagagem de volta e não quis atrapalhar. Não, querida. Não vou mais viajar por esses dias. Que ótimo! Assim poderei te ver mais um pouco. Carolina, sentindo-se gratificada com a espontaneidade de Francelina, pergunta igualmente alegre: por isso querias me chamar? Também, ela respondeu reticente, com uma expressão séria: mas é que eu pensei em te pedir uma coisa. O que, meu bem? Aconteceu algo sério. Muito sério. Mas não comigo. Ponto de exclamação. Ela se apressa a contar, sabe? Morreu hoje pela manhã, no TI, um rapaz de 18 anos. Ele chegou, ontem à tarde, ainda com vida. Foi operado, mas não resistiu, e faz uma pequena pausa, olhando para Carolina. Foi suicídio. Ele deu um tiro no peito. Meu Deus! Que tristeza! Essa exclama condoída. E isso te deixou muito chocada, não é? Claro que sim. Mas o que eu queria te pedir é se tu podes conversar com a mãe dele. Ela está chorando desesperada no quarto ao lado, esperando que liberem o corpo que foi para a autópsia. Mas quem está com ela? Uma vizinha amiga. O marido foi acompanhar a autópsia, mas ela não quer sair do hospital enquanto o filho não for liberado para o velório. Ela mora distante, num pequeno município, a uns 30 quilômetros daqui. E eu me lembrei que talvez tu poderias consolá-la de alguma maneira. O que achas? Carolina hesita um pouco. Ela pretendia ir para casa a fim de conversar logo com o Germano. Contudo,
Reconhecendo que as situações não surgem inesperadamente em nosso caminho, sem alguma finalidade, acatou o pedido de Francelina em seguida. Meu Deus! Quanto drama nesta vida! Pensa agoniada enquanto se dirige para o quarto ao lado. Mas, Dona Carolina, eu jamais vou conseguir tirar de minha cabeça